Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, se faz presente aqui nessa ministração. Me usa pela sua misericórdia, como sempre. Abre, meu Deus, o entendimento das pessoas que se colocaram, se prontificaram a ouvir essa pregação, essa ministração. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós venhamos ser discipulados através do seu Santo Espírito. Amém. Então, saiu aqui, né? É Romanos, tá? Sorteei agora, Romanos, capítulo 11, do 33 em diante. E é o que vai ser lido aqui. Amém, gente. Abri aqui, tá? Foi um sorteio, como sempre. Agora, antes desse sorteio, né? Eu orei, eu falei com Deus e Deus, né? Me deu um versículo que é Salmo 102, versículo 1, que ele fala assim: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Então, eu quero deixar claro para vocês, né? Que eu achei interessante, né? Porque é uma resposta de Deus, né? Pelo clamor, pelas orações, né? Que tem chegado a Deus. Eu achei interessante que eu falei assim, ó, me dá uma coisa que vá complementar esse Salmos 102, versículo 1. Aí eu vim aqui, abri, aí saiu Romanos, né, 11 do 33 em diante. Eu não sei, porque Deus é que ministra, então eu não sei o que vai ser falado, mas eu quero que vocês lembrem desse Salmo, tá? 102, versículo 1, que... né, chegou para Deus e falou: Deus, ouve a minha oração, né? Chegue a ti o meu grito de socorro. Então, puxa vida, é forte, né? O Salmo 102, versículo 1 é forte. Quando ele parece que, tipo assim, tá desabando as coisas, né? Não estão acontecendo. Então, ele entra num desespero de buscar a face do Senhor e falar: ouve a minha oração, Senhor. Ouve. Ué, por que ele fala, ouve a minha oração, Senhor? Será que Deus não está ouvindo a sua oração? Né? Será que aconteceu isso? Né? Chegue a ti o meu grito de socorro. Parece que essa pessoa aqui, né? A gente vê que está desesperada. Isso acontece com a gente, que parece que Deus não está nos ouvindo. E a gente entra num desespero tamanho, né? Que começa a orar de uma forma desesperada, né? Achando que Deus não está ouvindo. Então, vamos entender o porquê que foi falado dessa forma, tá? O porquê, né? É claro, nós temos que buscar Deus constantemente, tá? E não só na hora de um desespero, a hora que a casa tá caindo. Porque aí você já chega na presença de Deus colocando Deus na parede, né? Então, é aquele negócio, a gente tem que saber em que situação e como orar, em que situação, né, você está, e independente da circunstância da sua vida, você tem que orar. Se você está sendo abençoado agora nesse momento, você está tendo uma vida de bênção, você tem que ter tempo para o Senhor. Não é só a hora que ver as coisas, né, a enchente entrando dentro de casa. Porque, infelizmente, os crentes estão assim, eles oram, se colocam na brecha, intercedem, fazem vigília, mas só no momento do desespero. Então, essa é a minha preocupação. Não só com a minha vida espiritual, mas com a vida de quem eu tô, né, alimentando semanalmente com a pregação. Né? As pessoas entendem assim, Deus manda orar, né? Mas é uma oração mecânica, uma oração, ou então até uma oração profunda, mas é uma oração num tempo de desespero, que você quer uma resposta de Deus. Mas a hora que você tem essa resposta, você já acomoda. Então, é isso que Deus está falando. Não acomode. Não acomode, porque o diabo não vai acomodar. O diabo, ele não vai mais aparecer de rabo de chifre para você. Muitas vezes ele vai estar escondido em alguma situação e você acha, né, que tá tudo bem, que você já derrotou Satanás, que agora é só, né, usufruir, né, a vida, curtir a vida. E aí é que mora o perigo, tá? O entretenimento, né, não é que seja errado, tá? Você passear, você viajar, você curtir a vida. Mas tem que ter muito mais cuidado agora,
Agora você tem que vigiar muito mais do que quando você estava sendo provada ou provado, né, vivendo o deserto da sua vida. Igual eu falei aqui, né? Que a pessoa, a hora que desaba, as coisas começam a desabar e ela vê, né, que o diabo todo o tempo estava trabalhando, né? Todo o tempo. Porque ele veio lá em João 10, versículo 10, para matar, para roubar, para destruir a tua vida. Ele não vai parar de tentar. E aí mora o perigo, porque ele fica escondido. Quando você não vê afronta, quando você não se indigna com nada, né? Tá correndo tudo bem na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Gente, que legal, agora vou aproveitar a minha vida. Já tive uma resposta positiva nos meus exames, né? Deu tudo certo, ou então, né? Minha mulher já voltou para casa, ou meu esposo já voltou para casa. Meus filhos agora, né, são uma bênção, estão indo para a igreja. Vamos entender, tá tudo certo, né? Por que passar a noite em uma vigília? Né? Por que ouvir tanta pregação? Por que ler Bíblia, né, todo dia? Né? Não há tanta necessidade. Aí que mora o perigo, muito perigoso, gente, muito perigoso. Eu acho que tem que ser a preocupação de todo mundo, porque é muito perigoso você ser espiritual só na hora que o diabo está partindo para cima, né? Que tá vindo com tudo, você tá enxergando, né? Ele tá quase materializado na sua frente. Você consegue sentir o cheiro dele dentro da tua casa, o cheiro dele aonde você vai. Você sabe, você tá dentro de um shopping center. Você consegue ver Satanás porque você tá na prova. Você consegue ver ele falando com você através da boca de um vendedor. Você consegue, né, sentir que aquilo ali tá dominado pelo iníquo, por Satanás. Que esse sistema de coisa, que esse mundo jaz no poder do iníquo de Satanás. Você consegue visualizar isso. Você vai até naquele shopping, você vai até naquele futebol, você vai naquela praia, mas ali você sabe que ao seu derredor tem um demônio, tem Satanás e seus demônios operando para você pecar, para fazer você cair numa tentação. Não dá, gente, para sair despreocupado. Não dá para ir em qualquer lugar, em um restaurante, em uma praia, né, a casa de um amigo, né? Não dá para você sair para um churrasco de família ou qualquer churrasco, até pode ser um churrasco da igreja, sem você estar vigiando e vendo aonde você pode cair em tentação. Porque as pessoas, infelizmente, não são todas que estão vigiando. E elas vão ser usadas, vão ser instrumento do diabo para fazer você pecar, para fazer você né, falar da vida de alguém, fazer uma fofoca, né? Que as pessoas, né, geralmente, que se dizem espirituais, falam fofoca santa, né? Não existe isso. Eu acho tão interessante, o pastor Júnior Trovão, ele fala, eu gosto de ouvir as pregações dele, porque ele fala assim, gente, não tenho tempo para falar da vida dos outros. Porque o meu tempo é tomado, né, para falar da vida de Jesus. Eu não tenho tempo de falar mais da vida de ninguém, somente da do Senhor Jesus. Eu acho muito legal como ele coloca, porque realmente é revoltante ver crente fofoqueiro. Ver crente que se reúne num churrasco, né, em qualquer vida social, vou no restaurante, vou fazer, aí começa lá uma confusão, né, quando vê a pessoa, ela já está adentrando na vida de um irmão, já está falando da vida daquela pessoa, e muitas vezes até de uma forma parecendo santa. Vamos orar por um irmão tal, que ele está vivendo isso, a mulher dele traiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, ele está fraco. Quando vê, a pessoa já contou a vida toda daquele irmão. Então é uma forma, né, da pessoa falar que é uma fofoca santa. Não é santa, gente, não existe. Você quer pedir uma intercessão, quer pedir uma oração por alguém, fala só, vamos orar pro fulano de tal que essa pessoa está precisando. Você não tem que estender aquele assunto. Isso acontece muitas vezes no meio
né, no meio de um churrasco, né, numa vida social da igreja. Então é ao lado que você tem que vigiar mais, porque você relaxa, você pensa que tá entre irmãos, tudo pode, meu pastor tá falando, e daí? O que tem? Até o pastor tá falando, por que eu não posso falar? Por que eu não posso entrar naquela rodinha lá e acrescentar alguma coisa que eu sei? Então é um perigo, tá? Mas voltando aqui, como eu falo, né? Eu vou conversando de acordo com o título, né? Com o tópico, com o que Deus me deu. Então eu tô juntando, né? Esse versículo, né? Junto com o Romanos 11, que eu achei interessante, que a gente tem que ter esse tempo, né? Para louvar a Deus, agradecer, uma oração de agradecimento, de louvor, né? De intercessão. Você tem que ter um tempo. Esse tempo não pode ser doado a hora que você está passando por tribulação, né? Porque a hora que as coisas estão despencando na tua vida. Não. A hora que tudo está desabando, que você tira esse tempo para orar. Por isso que eu tô falando. A vigília vai ter que ser muito maior a hora que você vê que não está acontecendo nada, tirando o seu sono, você está dormindo bem, você está comendo bem, você não está vendo mais o levante do diabo. E aí você relaxa. Aí você vai levar uma pernada, com certeza, e você vai tomar um susto. Quando vê, já está tudo destruído dentro da tua casa, tá? Porque o diabo, ele não vai deixar você saber que ele está trabalhando, tá bom? Então, vamos ler primeiro esse Romanos capítulo 11, 33, porque aí vai surgindo o assunto aqui, né? Aí fala assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Né? Então tá louvando a Deus, falando, né? Nossa, como é grande a riqueza, como são profundos o conhecimento, a sabedoria. Uma pessoa que já teve uma intimidade com Deus, para pensar e falar dessa forma, né? Numa oração. Porque você já teve uma resposta da sua oração, você já teve numa vida desconstruída pelo diabo, né? Ela foi lá e destruiu o seu psicológico, destruiu a sua família. Depois você conhece a Deus, você vê Deus reconstruindo a sua casa, o seu marido, os seus filhos, a sua esposa, o seu, né, a sua vida financeira, enfim, a sua saúde. Você vê Deus construindo, né? Você sai de uma destruição para, né, uma construção do Espírito de Deus. Então, o que vai acontecer? Você vai testemunhar, você vai, né, falar sobre o que Deus tem feito, o que Deus já fez na sua vida. Então, você vai louvar a Deus pela sua vida, né? Você vai estar sempre agradecendo a Deus nas suas orações. Aí que mora o perigo. A pessoa, ela para até de agradecer o que Deus já fez, né? Ela acha, aconteceu, pronto, teve um momento de agradecimento, mas muitas vezes é uma coisa que a pessoa, ela nunca mais lembra que ela chegou até ali, porque até ali Deus a ajudou, Deus a sustentou. E ela acaba, né, esquecendo e nem relembrando, né, que ela dependeu do Senhor Jesus até ali, tá? Aí ele fala aqui, vamos lá. Aí vem a pergunta assim: quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? É isso que eu tô falando. É uma intimidade que você teve, né, com Deus, para você se perguntar ou perguntar a alguém. Você pode explicar as decisões de Deus? Por que ele decidiu tratar você dessa forma? Ninguém pode, gente. Ninguém pode. Você pode até questionar a Deus isso, né? Mas você não pode explicar o porquê que está acontecendo, o porquê sobreveio isso na sua casa. Não pode. Quem pode entender seus planos? Também não, né? Olha Moisés aí, né? Não pode explicar. Gente, teve um plano, né? Que teve crianças mortas no Egito. Muitas crianças, ele foi salvo pelo gongo ali, pela mãe, né? Deus deu sabedoria para aquela mãe, colocar ele num cestinho, né? Colocar naquele rio, até chegar na filha de Faraó, para criar Moisés, para depois, né? De criado, de ter uma educação egípcia, ter todas as regalias que ele teve, para depois ele largar aquela regalia, abandonar aquela vida, né? De riqueza,
né, de fartura, e depois tomar uma decisão e se tornar um libertador do povo de Israel. Porque ele teve que decidir. Ou eu continuo na boa vida, né? Ou eu me coloco na frente, né, dessa batalha, eu faço o que Deus requeriu de mim, que é tomar a frente, batalhar pela libertação do povo de Israel. Então Deus teve um plano que a mãe, com certeza, naquele momento, ela não entendeu, porque era uma adoradora do Senhor, né? E ela não conseguiu entender por que estava sobrevindo isso, né, naquele povo. Por que ela teve que esconder, né? Não pôde participar da criação daquele filho. Teve que se dividir como uma ama de leite, né? E, na verdade, era mãe, mas ela teve, né, que fingir ser uma ama de leite, né? Só para Moisés. Não pôde participar daquela criação, daquela educação. Olha que triste uma mãe. Olha que tristeza para uma mãe. Imagina, há quantas pessoas passam por isso? Muitas vezes é separado do filho, né? Tem filho que é raptado quando é pequenininho da mãe, né? A mãe tá lá no shopping, ou a mãe tá no mercado, né? E aquela criança é roubada, é tirada dos braços dela. Ela não vai entender, muitas vezes, o porquê essa criança foi tirada, por que ela não pôde criar o seu filho. Quantas mães pedem oração, né? Para achar o seu filho que está perdido. Então, a pergunta, né, que nós estamos vendo aqui em Romanos 11, no versículo 33, é uma pergunta, é uma coisa que a gente sempre vai questionar, mas não vai bater de frente com Deus. Porque ninguém pode explicar as decisões, os planos que Deus tem na sua vida, o porquê que você está passando por isso, o porquê muitas vezes que esse filho, né, te abandonou na sua velhice. Deus tem planos, né? Muitas vezes você idolatrou tanto aquele filho, né? Você o amava demais que você passou tudo na frente, tá? De Deus. Você passou seu filho, a sua família na frente de Deus. Aí você, né? O diabo consegue destruir a tua casa, tirar o seu marido, tirar o seu filho, né? Você vê que você perdeu tanto tempo idolatrando que só agora você consegue ouvir a voz de Deus. Porque agora você viu que todo aquele tempo que você achava que estava bem, né? No tempo que você casou, teve aquela criança, educou, deu tanto carinho, mas aí chega um determinado tempo da sua vida que aquela criança até te abandona, né? Se tornou um rapazinho independente, né? Que aquele bebê que você chamava de bebê hoje se tornou, né, um menino sem amor, sufocado pela sua idolatria. Deus permite muitas vezes aquela criança que você idolatrou tanto te abandonar na sua velhice. Porque Deus quer falar com você. E para Ele conseguir falar com você, vocês têm que estar só. Você, muitas vezes, Deus permite até você ser oprimida pelo diabo. Para que você vir até Deus, né? É igual em Salmos, né? 102. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu vou ler para você o Salmo 102 também. Para você chegar diante de Deus com essa oração, né? Que foi o primeiro versículo, né? Que a gente vê um desespero, né, da pessoa. Fala assim, ó, oração de um homem aflito. Oração de um homem aflito que na tristeza derrama as suas queixas na presença de Deus, o Senhor. Aí vamos ler um pedacinho. Eu não vou ler, não ficar só num versículo, não. Depois a gente continua lá. Que fala assim: ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Como é que você consegue chegar numa oração e se derramar diante de Deus dessa forma? Somente quando a casa cai, né? Você passa todo o seu tempo. Eu coloquei, né, duas situações aqui. A mãe de Moisés, né, que deve ter se perguntado para ela mesma, ou se perguntado a Deus, né, que no caso foi aqui que nós lemos. Quem pode explicar as decisões de Deus? Ninguém. Quem pode entender os seus planos? Ninguém. Ninguém, gente, pode. Porque ela entendeu depois, né, o mistério que Deus tinha na vida de Moisés.
Então, tem coisas que você agora não consegue entender. E não é porque você não consegue entender que você, tá, vai deixar de glorificar a Deus, de adorar, tá? Então, vamos lá por 102, só pra gente entender essa oração de desespero, né? Aí fala, ó Senhor, ouve a minha oração. Será que Deus não ouve? Porque fala, escuta o meu grito pedindo socorro. Tá? Você vê que entra uma pessoa já tá no desespero. De que, puxa, eu tô orando, mas não tá acontecendo. Então, quando as coisas não estão acontecendo, você tá orando, você tá clamando, não é fácil, gente. Ficar numa vigília 5 horas, 6 horas, não é fácil. Você orar até a garganta secar. E muitas vezes você passa um tempo, né? Esperando uma resposta, tá? E essa resposta pode não vir de imediato. Ou até, como eu falei, ela acontece. Você tem uma resposta tremenda de Deus. Mas aí você se acomoda. Aí foi o que eu falei. O diabo, ele não vai se acomodar. Ele vai partir para cima a hora que você baixar a guarda. A hora que você achar que tá na benção, que agora você tá relaxado. Então, tem duas situações aí perigosas. Perigosas mesmo. Tá? E aí você vai entrar numa oração no desespero de novo. Porque aí quando você vê, as coisas já foram corroídas pelo diabo, destruídas pelo diabo. Porque ele está trabalhando em outra área da sua vida que você não consegue enxergar. Ah, aquela área, legal, eu consegui me estabelecer, missionária. Mas, puxa vida, eu não esperava essa pernada de novo. Eu achei que estava tudo certo. Mas ele vai começar a desconstruir outra área da sua vida. Tá? Então tem que vigiar. Ah, mas nossa, meus filhos estavam na prostituição, eu consegui vencer a prostituição. Nossa, tá todo mundo buscando a Deus, glória a Deus, minha filha casou, meu filho, né? Mas agora tem uma outra área da sua vida que você não tá conseguindo enxergar. Porque o diabo, ele vai se transfigurar em anjo de luz e vai entrar de outra forma, tá? De outra forma. E aí você vai ter que estar vigiando. E para vigiar, você tem que agradecer o que foi, né, o que Deus já fez na sua vida até o dia de hoje. Você tem que enxergar a mão de Deus na sua vida até o dia de hoje. Tá? Não achar só que foi uma coincidência. Tá? Que foi pela sua própria força que você conquistou tudo que você tem hoje. Tá, gente, vamos lá, senão eu me perco aqui. Que vai um assunto puxa assunto, né? Que minha pregação é isso aí. Mas vamos lá, vamos para essa oração aqui. O versículo 2 de Salmo 102, né? Não te esconda de mim quando estou aflito. Ó, vê se pode. Você acha mesmo que Deus vai se esconder de você na aflição? Não, mas com certeza Deus vai querer que você se estruture primeiro para buscar Ele. Não vá nesse desespero, nessa secura, nessa sede. Ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e Deus vai ouvir. Não adianta botar Deus na parede, gente. Não é assim que Deus vai te ouvir. Aquieta seu coração. Tira essa ansiedade, tá? Faça por amor, né? Busque adorar. Sinta prazer nessas orações, nesse tempo, nessas vigílias, tá? Não faça nesse desespero, não, porque aí você vai ver que você vai enfraquecer. Você vai começar a achar que é pelo tempo que você está doando, né? Que é pelo grito, né? Que é pela quantidade de oração, que é pelo seu sacrifício que você vai conseguir fazer Deus te ouvir. Deus não está querendo troca, barganha, tá? Ele quer que você busque, ele quer que você se habitue, né? Que seja um hábito seu a buscar, a adorar, a agradecer, que seja gostoso aquele tempo de vigília, tá bom? E não querendo colocar Deus na parede. Ele quer adoração. Tudo tem que ser feito com excelência, com amor, tá? Eu vou me sacrificar e Deus vai vir, Deus vai chegar. Não adianta, não funciona desse jeito, tá bom? Mas vamos lá. Aí ele fala aqui, não te esconde de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. Olha o desespero dessa pessoa. Para com isso, para. Não estejais ansiosos com coisa alguma. Deus não está na ansiedade, tá? A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Por que será, né, que essa oração foi tão desesperada?
Porque ele não cuidou da ansiedade, tá? Ele não buscou a Deus naquele tempo, né, de fartura, né? Ele se acomodou nas bênçãos. Aí quando isso acontece, o diabo te dá uma pernada. Aí quando você entra na presença de Deus de novo, você entra desesperado. Olha só o que ele fala aqui. Minha vida está desaparecendo como fumaça. Quer dizer, ele se sente perdendo tempo. Alguma coisa aconteceu, né, para que a pessoa pense isso. Tipo assim, meu Deus, olha só, eu não tenho mais tempo. Olha o que o diabo fez com a minha casa. Eu não tenho mais tempo. A minha vida está desaparecendo como fumaça. Ela não entende que não existe isso. Que esse tempo, ele não desaparece. Ele é sempre somatizado, ele é computado diante da face de Deus como um tempo de adoração, um tempo de renúncia. Não pode, gente, desaparecer. Porque você é eterno, você é um ser eterno. Como desaparece seu tempo como fumaça? Então quer dizer que você quer viver todo o tempo, né? Vivendo as bênçãos, vivendo, aproveitando, né, a sua vida de uma forma vaidosa, mas quando você busca a face de Deus, adora a Deus, é como se você estivesse perdendo o seu tempo? É isso que você pensa? É dessa forma? Que quando você se humilha, quando você sofre, quando você ora, quando você adora, né, na prova, você se sente perdendo o seu tempo? Né? Ela está sumindo, né? Ela está desaparecendo como se fosse uma fumaça. Ah, não, Deus não quer esse tipo de oração, tá? Então ele fala aqui, ó, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Então, imagina você pegando fogo, sua pele queimando, é um desesperador, né? Você não vai ter paciência na tortura. E Deus fala todo o tempo que nós temos que ter paciência. Nós temos que ter esperança, independente da circunstância da sua vida. Então, se sua pele queima como fogo, quer dizer que você não vai aguentar muito tempo. Não vai. Você vai fazer loucura. Você quer resolver aquela situação. Então, se você não aquietar seu coração, Deus não vai poder operar na sua vida. Ó, estou acabado como grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto. Sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. E por causa da tua ira, o teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Então você vê um desespero tão grande que a pessoa lá entende, né? A ira de Deus fez tudo isso. Sobreveio a essa pessoa, tá? Então a gente tem que entender, claro, Deus tem momento de ira, tem. Mas o diabo, né? Todo o tempo vai fazer com que nós pecamos contra o Senhor. Então Deus vai se irar com o nosso comodismo. Deus vai se irar, tá? Com o nosso orgulho. Deus vai irar quando você dá lugar ao sentimento demoníaco. Ele vai se irar. Então ele vai com certeza fazer você enxergar que você está aceitando um sentimento, né? Que você está aceitando um sentimento do diabo. Então Deus vai se irar contra esse sentimento que está te movendo, um sentimento de idolatria, um sentimento de mágoa, um sentimento, né, que você está deixando de opressão entrar no seu coração. Então a ira de Deus é contra esse demônio que está te usando. Esse demônio que está te aprisionando. Não é contra você, muito pelo contrário, tá? Então Deus vai permitir, né, que você enxergue que você está sendo moldado. Aí você toma aquele sacode, aí você acha que a ira de Deus é contra você. Não, você ter permitido o diabo te usar como uma marionete,
como um boneco. Então Deus fica irado, fica nervoso. Saber que você é templo do Espírito Santo e você está emprestando o templo de Deus para o diabo operar. Então a ira de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas para isso, muitas vezes, você vai ter que passar pelo moedor, tá? Então ele fala aqui, ó, por causa da tua ira, o teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Muitas vezes é necessário para que nós venhamos buscar a face do Senhor. Se estivesse vigiando, de repente não estaria passando por isso, né? Mas se acomodou, deixou entrar o sentimento do diabo. Quando viu, a casa foi desmoronada. Não estava construída na rocha, né? Então Deus, para tomar aquela alma, tomar aquela vida de volta, ele permite, tá? Haver um trabalhar para que você volte a ser o verdadeiro adorador que você era, tá? Aí fala, ó, tu me pegaste, me jogaste fora. Aonde? Deus jamais jogou você fora. Você é que saiu da presença de Deus. Você é que não buscou a face de Deus. Você simplesmente, né, deixou o diabo te enganar durante um tempo. Achou que estava tudo bem, se acomodou, entrou no pecado. Agora, realmente, vai ter que haver um trabalhar do Espírito Santo na sua vida. E isso dói, tá? Aí ele fala aqui que Deus pegou ele e jogou ele fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como capim. Mas tu, ó Senhor Deus, aí vem, tá? És rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti, né? Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Então, aí é aquele negócio. Para você enxergar um Deus misericordioso, né? Você precisa ter essa intimidade, você precisa adorar a Deus todo dia. Se Deus vê que você parou de adorar, que parou de orar, parou de buscar, com certeza, Ele vai fazer você voltar do princípio. Você vai voltar a ser um verdadeiro adorador. E aí vai ter que passar pelo moedor. Não tem como. Para você começar a enxergar. Jeremias foi a mesma coisa lá em Lamentação capítulo 3. Ele viu, ele começou a lamentar, reclamar, depois ele viu que não tinha mais jeito, bater beiço. O que ele fez? Falou, aí não é verdade isso que eu tô falando. Isso não procede, isso que eu tô falando. Porque aí, olha só, mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Há um reconhecimento, o reconhecimento de que, né, essa pessoa entende que não adianta se levantar contra Deus, né? Se você começa a buscar a face do Senhor, não vai ser só a sua casa, né? Vai ser a sua posteridade que vai adorar o Senhor, né? Que no caso seria Jerusalém, né? Que Deus olha com misericórdia para Jerusalém. Mas Jerusalém deu brecha, que no caso seria você. Você que busca pela sua casa, você que busca pela sua descendência. Então, muitas vezes você vai passar uma vida de bênção, né? Mas quando você olhar para trás, você fala, gente, aqui eu vacilei, né? Os meus netos não estão tendo as bênçãos que eu tive, porque eu abandonei o Senhor. Chegou um tempo da minha vida, eu usufruí das bênçãos, né? E depois eu não dei atenção para minha posteridade, né? Para minha descendência. Você tem que se preocupar com a sua descendência, quem você está deixando, né? Você tem que continuar orando, batalhando pela sua casa, pela sua família. Agora eu parei, já orei, meus filhos já se casaram, agora eles já têm os filhos deles, agora eles que orem, eles que busquem, né? Então esse é o perigo, as pessoas acham, né? Eu já fiz a minha parte, agora eu vou aproveitar o meu tempo, a minha velhice. Não, Deus quer que você busque pela sua casa, pela sua descendência, enquanto você respirar nessa terra, enquanto você respirar, tá?
Então, vamos ler mais um pouquinho, né? Que ele fala assim: tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Que aí, no caso, a gente está falando aqui de descendência, né? Da sua descendência. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Né? Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam, eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada, tá? Que nesse momento, né, Jerusalém estava arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Né? Então, o que aconteceu? Houve um tempo de comodismo daquela mãe, daquele pai. Isso vai atrapalhar, né, essas orações que você fez, esse tempo de santidade, de busca quando a casa estava caindo, alcançar muitas vezes um neto, né? Por quê? Porque você parou pelo caminho, acomodou, entendeu? Eu até vim aqui em 2 Reis, quer ver? Capítulo 20. Vamos ler um pedacinho, só para vocês lembrarem. Eu tenho até uma pregação, só que eu não lembro o tema dessa pregação, o nome não. Tá? Que Ezequias, né? Ezequias, eu só vou falar um pedacinho, aqui é o versículo 19. Olha só que interessante. Ezequias, ele acomodou. Isso trouxe maldição na posteridade. Ele não estava nem aí. O importante para Ezequias era ter recebido 15 anos a mais, né? Que Deus abençoou ele com 15 anos a mais de vida, né? Com saúde. Nesses 15 anos a mais que Deus deu, entregou para ele, ele gerou um filho, Manassés. Mas você acha que ele estava preocupado com a profecia que foi entregue para ele? Quer ver? Vamos ler um pedacinho que fala aqui, ó. O 16, ó. 2 Reis, tá, gente? É 20, depois vocês leem aí. Mas eu vou ler o 16 em diante, ó. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quando houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Olha só, Isaías chegou para Ezequias e falou para ele que ia ter uma maldição muito grande na família dele. Aí, olha o que aconteceu, ó. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Imagina, você ter uma profecia e falar que ia entrar uma maldição na sua casa, ia destruir a sua casa, né? E que ia alcançar a vida dos seus filhos, dos seus netos, 3 netos. Imagina, tataraneto. Ia alcançar a sua posteridade. Você ficaria tranquila? Você viveria, né, a sua vida de regalo, de bênção? Ou você lutaria para que isso não acontecesse? Né? Porque nenhuma profecia é entregue para acontecer. A profecia, muitas vezes, ela é entregue para que você paralise, para que você transforme ela em bênção. Né? Isso aconteceu na vida de Ezequias. Ele foi dito para ele, o profeta falou: você arruma a casa que você vai morrer. Ele orou, ele gemeu, ele clamou e Deus deu 15 anos de vida para ele. Então a profecia muitas vezes não é para que aconteça. Mas você pensa: essa profecia não é para agora, tá falando do meu neto. Eu nem tenho um neto ainda, né? Eu só tenho filho, meus filhos são solteiros. A profeta veio falar de neto da minha geração. Eu não tô preocupado com isso não, já tô velha mesmo, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui, olha só. Que Isaías chega para Ezequias e fala essa maldição, é maldição, tá? Que nada vai ficar na Babilônia, não, melhor, que todos os bens, tudo que ele tem vai ser levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ó, dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, olha o que Ezequias disse para Isaías, né? Ou então ele pensou no coração dele. Ele fala aqui, ó. Então disse Ezequias. Ele disse a Isaías, né? Tá aqui. Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Olha, você quer entristecer a Deus? É você, né, se demonstrar, né, que você não tem amor pela sua família, pela sua geração, que você é um ser egoísta, você só pensa em você. Você não está preocupado com a sua geração. E foi o que aconteceu aqui.
Deus deu 15 anos de vida para esse homem. Ele gerou um filho nesses 15 anos. Isaías volta para ele e fala: olha, porque você fez isso, escancarou a casa e mostrou para o inimigo tudo, tá? Deus vai permitir uma maldição entrar na sua casa. Puxa, era para ele orar. Ele viu Deus voltando atrás, entregando mais 15 anos de vida para ele. Ele simplesmente, ele pensou no coração dele e ainda falou para o profeta: que profecia boa. Nos meus dias eu vou ter paz. Que se dane a minha geração. Que se dane os meus netos. Eu não vou estar nem vivo para ver eles sofrerem. Então, se eu não estiver sofrendo, eu não estou preocupado com a minha posteridade, com a minha família. Então, olha que situação. Ele morreu numa boa. É assim que você pensa? Deus odeia a gente egoísta, que só pensa nela, né? Que não tá orando. A bênção já chegou na tua casa, na vida dos seus filhos já casaram, agora o problema é deles, o filho é deles. Se eles vão sofrer, se eles vão perder filho, porque não tô nem aí, eu não vou estar aqui para ver. Deus não suporta gente idólatra, que idolatra demais um filho. Mas Deus também não suporta um pai e uma mãe egoísta, que a partir da hora que o filho se casou, ele tem a vida dele, ele tem a casa dele, o problema é dele, tá? Deus também não suporta. Porque Ezequias foi um homem tremendamente egoísta. Ele foi amaldiçoado, né? Tanto que Manassés, o filho dele, teve uma vida de maldição, né? Não serviu a Deus com sinceridade. Por quê? Porque Ezequias, ele poderia ter orado, ele poderia ter intercedido, tá? Então eu não vou ler a vida de Manassés, mas eu estou falando como Deus deve ter se indignado, deve ter olhado para aquele homem e falado assim: importante que eu vou estar bem nos meus dias. E o dia que isso aconteceu, eu nem vou estar aqui para ver. Então, não vou orar, não vou buscar. E você sabe que aquilo ali pode alcançar a sua geração, que ela pode sair da presença de Deus. Isso aconteceu, tanto que fala lá no capítulo 21, se você continuar lendo, né? Que fala aqui, ó, vou ler o versículo 2, ó. Fala assim, ó: Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Olha só. Então, o pai cruzou o braço, não se preocupou, não buscou pela geração dele. O importante é que no tempo dele ele estava, né, vivendo de bênção. Então, que problema tem, né, se essas pessoas forem cativas na Babilônia, se tornarem eunuco na Babilônia, se vai ser escravo na Babilônia? Importante que ele está vivendo uma vida de regalo. Então, a gente está pensando, nós estamos falando, colocando isso na nossa vida. É isso que você quer? É para isso que você está vivendo? Você está buscando somente a sua paz? Você só está visando o seu bem-estar, ou você está pensando na sua geração? Tá? Então eu vou voltar pro Salmo 102, porque eu nem terminei de ler, né, gente? Eu nem terminei de ler o que eu me prontifiquei também, que é Romanos, né? Capítulo 21, do 33 em diante, não foi? Vamos ler aqui, ó. Né? Nossa, aqui é Romanos 12, nem sei mais. Era Romanos 11, 33 em diante. Tá? Mas vamos terminar de ler o 102. Quer ver? Tá, então nós estávamos lendo, né, que ele fala aqui, que ele mudou, né, a oratória dele, no Salmo 102, aí ele fala, no versículo 15, as nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez. Olha que legal. Que isso fique escrito. Eles tinham essa preocupação de ter isso escrito, de ter isso proclamado, né? Você tem que estar falando, né? Isso é para a sua posteridade. Você não pode calar, você não pode parar. Enquanto você viver, você tem que estar pregando para os seus netos, para os seus filhos, orando, intercedendo, tá? Aí fala, vou ler de novo, 18, ó, que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez, e para que o louvem aqueles
que ainda vão nascer. Olha que legal. Gente, você não pode parar de orar e de clamar. Ah, mas minha filha nem quer filho agora. Ela disse que vai ter filho daqui a 10 anos, sei lá. Aí você já tá velha, você teve filhos com seus 45 anos, né? Aí você pensa, quando ela pensar em ter filho, eu já até morri. E ela que ore, ela que busque. Não, você tem que buscar, você tem que interceder, tá? Enquanto você existir, você tem, tá, um chamado, que é orar pela sua descendência. Enquanto você viver nessa terra, não pare de orar. Aí ele fala, né? Fala assim, e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer, tá? Você tem que ter essa preocupação. Ela não nasceu ainda. Ah, quando nascer, isso é problema da minha filha. Isso é problema do meu neto. Isso não é problema meu. Pô, é neto. O neto que busque. Muitas vezes a pessoa tem um bisneto. Olha que legal. Deus está te dando vida para você interceder pela vida, pela geração do seu bisneto. E você não está nem aí. O importante é a vida dos seus filhos, seus netos, seu bisneto, ó, problema é deles. Eu não vou estar aí para ver a casa cair. Olha que egoísmo. Deus te dá vida, você vive durante 100 anos. Olha a mãe do Pelé aí. 100 anos. Viu o filho, enterrou o filho. Caramba. Deus não dá 100 anos para uma pessoa ficar de braço cruzado, fazendo crochê, não. Deus dá 100 anos para uma pessoa interceder pela sua posteridade, pela sua geração, pelos seus bisnetos, trisnetos, tá? Aí ele fala aqui, ó, me perco. Aí fala assim, né, que o louvem aqueles que ainda vão nascer. É do seu lugar santo nas alturas, o Senhor olhou do céu, ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém e a sua fama será anunciada ali, quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo, tá? Então acontece muitas vezes, você tá velhinha aí, você fala, mas não adianta, eu só vou ser salva pelo gongo mesmo, fui chamada com meus 70 anos, o que eu vou fazer com meus 70 anos? Meu Deus, vamos supor que Deus te dê mais 30, 70, 80, 90, 100. Puxa a vida, 30 anos orando, né, jejuando, buscando pelos seus, né, descendentes. Olha só que bênção. Você vai alcançar a sua posteridade, a sua descendência, com a sua adoração, com a sua oração, com o seu jejum. Quer ver? Deixa eu ler esse versículo agora aqui, o 23, para vocês. Que ele fala assim, ó, ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Então, você pode estar hoje jovem, mas se você não estiver buscando e não servir para nada, tá? Não ter desejo de estar na presença de Deus para adorar, para interceder pelos seus, não só pelos seus da casa, família, né? Eu tô falando, você ter realmente uma serventia no mundo espiritual. É claro, né? A pessoa fala assim, eu tenho que interceder pela minha família, pelo meu sangue. Sangue até o pernilongo tem, o seu sangue. Então, a gente está falando, tá? De você não ser egoísta igual a Ezequias. Não ser egoísta, não tá se lixando para sua família, não importa, tá? Mas eu não tenho família missionária, então você tem uma missão, que é orar pela sua igreja, que é orar pela sua cidade, pelo seu bairro. Você tem uma missão. Agora, eu sou jovem, mas não tem serventia no mundo espiritual. Você acha que você vai ficar aí tirando energia dos outros, igual uma árvore, né, que não dá fruto? Só tá ali para sugar a energia da outra árvore? Você acha que você não vai ser arrancado, não? Não importa a idade que você tenha. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Será por quê, hein? Que tem gente que morre tão jovem. Ó, ele fala assim, meu Deus, tome que vives para sempre. Não me leves agora, antes que eu envelheça. Olha o desespero. Aí a pessoa já entra em desespero. Por quê? Entrou uma enfermidade para a morte, né? Uma pessoa de 30, 40, 45 anos, 50, muitas vezes 40 anos, né? Tá uma enfermidade, tá vivendo, tá um corpo de velho, né? Tá cheio de problema, porque não presta para nada. Aí sim, você pode até não prestar para nada nesse tempo atual. Tenho 40 anos, não presto para nada. Até aqui eu não prestei para nada. Mas ainda dá tempo de você refazer isso.
Busque o Senhor. Mas não faça igual Ezequias não, tá? Que buscou o Senhor, gerou um filho em 15 anos a mais, que Deus deu, né, prolongou a vida dele, mas para destruição, para ser prisioneiro na Babilônia. Não faça igual Ezequias não. Seja, né, realmente um homem de oração, de adoração, né? Busque pela sua posteridade, pela sua linhagem. Ah, você vai viver muito. Você realmente vai ver a velhice. Eu te garanto que você vai ver a velhice. Agora não presta pra nada. Só pra amaldiçoar a vida do seu filho? Mãe e pai que enterra filho é rebelde. A maioria são pessoas que se rebelaram contra Deus, que se revoltaram contra Deus. Porque não é isso que Deus quer. Deus não fez você gerar um filho pra você enterrar. Não é a vontade de Deus. Agora... Vamos buscar. Já enterrou, agora já foi. Mas não é a vontade de Deus, que Deus faça você viver durante 100 anos para você enterrar um filho. Não é a ordem natural das coisas, tá? Então aconteceu isso aqui, nós vimos lá, né, Ezequias, e fez essa besteira de não estar se lixando para a linhagem dele. Agora, você não, você tá aqui para buscar. Porque, olha, você vê ao desespero. Meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora antes que eu envelheça. Poxa, Deus quer realmente não te levar agora. Deus quer prolongar seus dias na terra, mas seja diferente de Ezequias. Não seja egoísta. Não pense só em você. Você quer uma vida longa, prolongada para quê? Para ficar de braços cruzados, usufruindo, fazendo churrasco, comendo, bebendo, se regalando, passeando, né? Só para isso que você quer? Para mais nada. Você não quer ter tempo de oração? Buscar por ninguém? Né? Ela falou, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os teus descendentes terão sempre a tua proteção. Aí ele muda o repertório, a gente vê aqui, né? Que ele começa a adorar a Deus, né? E começa a pensar, não, eu vou mudar meu repertório, porque eu sei que, né, Deus, ele vai dar segurança aos meus descendentes, vai proteger, né, a minha descendência. Mas até então, você viu que não era bem assim. Ele começou a oratória dele diferente. Quer ver? Vamos voltar para lá, que eu me perdi agora, gente. Tá, retomando aqui, gente, Romanos, vamos finalizar aqui. Romanos, capítulo 11, versículo 33, né? Que foi sorteado também. Mas aí eu juntei o versículo, né, que foi sorteado, mais esse capítulo também, para ter um entendimento melhor do que Deus queria falar. E aí ele fala aqui no 33, ó. Como são grandes as riquezas... Ai, meu Deus, já li isso aqui, mas vou ler de novo, ó. Eu já li, mas como eu fiquei falando muito em cima do outro capítulo, eu vou ler de novo. Fala assim. Como são grandes as riquezas de Deus? Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria? Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos, né? Que eu dei até o exemplo, gente, da Joquebed. Nossa, que nome! É Joquebed, né? A mãe de Moisés. Eu dei aquele exemplo que ela com certeza ela se perguntou, meu Deus, por que Deus está permitindo isso aqui no Egito, né? Por que meu filho vai crescer separado de mim? Então, muitas vezes a gente questiona, Deus não entende os planos de Deus. Tá, mas vamos mudar aqui. Aí ele fala aqui, como diz as Escrituras Sagradas, fala assim, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Né? Então, ninguém pode. Ninguém pode aconselhar a Deus. Ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Quais são os planos que Deus tem, né? Aí fala, e eu acho interessante essa partezinha do 35, que fala assim, ó, quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Ah, meu Deus, as pessoas estão assim. Elas acham que elas podem oferecer uma vigília para Deus, porque é como se ela pagasse por alguma coisa. Ah, mas eu tenho que fazer isso, né, até Deus me entregar a bênção. Eu vou jejuar, eu vou fazer vigília, eu vou na igreja, não vou faltar um culto, papapá. Como se Deus tivesse que pagar aquilo que você está oferecendo a ele.
Deus não te deve nada. Você tem que fazer por amor. É a sua obrigação adorar a Deus. É o seu Criador, é a sua divindade. Você tem que adorar e ponto. E tem que ensinar a sua descendência a adorar. Tem que passar isso para a sua posteridade. Eles têm que adorar e louvar a Deus enquanto vivem nessa terra. Agora as pessoas estão achando que é uma moeda de troca. Eu estou fazendo isso, mas se Deus não me der nada, eu vou desistir, eu vou parar. Essa vigília não está adiantando, essa oração não está adiantando, esse jejum não está adiantando. Ué, que amor é esse? Você vai ter que ter esse amor sacrificial. Deus fala, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ame a Deus. Ele não é, você não está pagando a Deus nada, não. A hora que Deus quiser te entregar alguma coisa, glória a Deus por isso. Mas se Ele não quiser, Ele é soberano na sua vida. Você vai adorar a Deus. Você vai clamar Deus gemendo de dor. Você vai adorar a Deus. Não é reclamando igual Jeremias fez, igual eu li o Salmo para você, não. Você vai adorar e ponto final. Você vai ensinar a sua descendência a adorar. Aí fala, pois todas as coisas foram criadas por Ele. E tudo existe por meio dele. E para ele, glória a Deus para sempre, amém. Tá? Então você existe para adorar. Você teve um filho para ensinar esse filho a adorar. Se você está passando por uma enfermidade aos seus 40 anos, 30 anos, é para você clamar a Deus, tá? Pela sua vida, né? Para você ser carta viva de Cristo, né? Ter uma vida de adorador, né? Você tem que mostrar que você adora a Deus independente da circunstância da sua vida. Você tem que ser carta viva. Você tem que resplandecer a luz do Espírito Santo. Agora é fácil você mostrar a Deus que você só ama a Deus, que só adora a Deus quando tá tudo bem. Agora, quando tá passando por um câncer, por uma enfermidade, você não consegue adorar. Então, meu filho, você não é um verdadeiro adorador. Quer ver? Vamos ler mais um pedacinho. Parei aqui, gente. Vamos retomar aqui. Romanos 12, que eu não me prontifiquei a ler, mas vamos ler que é interessante, ó. Fala assim, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, tá? Então, entregue a sua vida como um sacrifício, como um incenso suave, como um verdadeiro adorador. Ó, essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não fique achando que minha vida está se desvaindo. Deus me permitiu vir nesse mundo só para sofrer. Eu estou envelhecendo, vivo jejuando, vivo orando, vivo clamando, vivo chorando. Puxa vida, gente. Ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensam com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se um dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Que reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade, que tenha autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado, que ajude os outros, que ajude com alegria. Tá, enfim, gente, nem era para estar lendo isso aqui, tá? Mas que faça tudo com amor, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, sigam o que é bom, amem uns aos outros como um amor de irmão em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Enfim, não era para ter lido, mas eu li. E aquele versículo, né? Que eu comecei a falar aqui.
Amar a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Se você não tem amor ao próximo, primeiro você não ama a Deus de todo o seu coração, porque você está passando o filho, né, o marido, o emprego, sei lá o que, na frente de Deus. E se você não ama a Deus, você não ama ninguém. Agora, se você diz amar a Deus e não ama o próximo, também você não ama a Deus. Então, você tem que estar aqui com essa decisão. Eu quero estar nesse mundo para servir, para orar, para interceder, tá? Se você não tem esse interesse, minha filha já está bem, meu filho já está abençoado, e eu tenho uma velhice, né, de regalos, e eu estou bem. Pra que eu vou ficar orando, intercedendo, fazendo vigília, buscando, jejuando? Tá tudo certo. Vou viver até 100 anos. E pronto, né? Vai nada, filhinho, você não vai viver, tá? Não vai viver. Muitas vezes você consegue viver nem até 40 anos, porque você não tem a intenção de buscar por ninguém. Você só quer, né, ter uma vida ministerial abençoada, ter fama, ter nome. Você quer ter filhos abençoados, mas você não quer saber se seus netos vão alcançar a bênção. Você não tem interesse de orar e nem buscar por ninguém. Eu não tenho filho, mas também não quero abençoar e orar por filho de ninguém, família de ninguém. Que diabo você está fazendo aqui? Pra que você quer vida longa? Entendeu? Você não vai ter. Então é isso que Deus está falando aí com vocês. Se você não tem, eu não quero filho, ô missionário, eu não quero ter filho nessa terra. Botar filho para sofrer? Eu, hein? E tá, você não tem filhos, seus filhos não vão sofrer, né? Mas e os filhos dos outros? Você vai vir sofrer, não vai orar, não vai jejuar, não vai buscar? Você não vai clamar por ninguém? Então, minha filha, você não tem por que viver. Você não quer pregar, você não quer ensinar nada, você não quer orar por ninguém. Você está se lixando pela família de outras pessoas. Você está aqui porque você tem um chamado. Você tem realmente uma missão. A palavra missionária ou missionário não é uma palavra de glamour que você vai tatuar na testa e que você quer ser respeitado por causa desse, né? Título de missionário, né? Você realmente tem uma missão. Agora, cumpra cabalmente essa missão, porque com certeza você não vai ter seus dias estendidos nessa terra. E principalmente aqueles que têm seus filhos, tá? Esteja preocupado com a sua posteridade, com a sua descendência, né? Com a sua linhagem. Não é só com o seu filho, não. Cresceu, agora tá barbado, agora eles que se viram, eles que buscam pelos filhos dele. Não mandei arrumar filho, eu vou viver a minha velhice. Tá? Não faça igual a Ezequias. Tá? Porque você vai responder pela sua linhagem amaldiçoada. Porque você acha que Ezequias não respondeu? Claro que respondeu. Porque ele falou, tá bom. Falou, né? Isaías, tá bom. O importante é que eu vou viver meus dias aqui bem, em paz. O resto é que se dane, tá? Então vigia, tá bom? Deus abençoe, gente, ó. Que quem for receber essa pregação em áudio não vai saber quem tá pregando. É a missionária Leila Lima, tá? Escreve no Google, ou então leilalima.com, vocês vão para as pregações antigas. Se caso vocês não sabem, né, querem compartilhar o áudio, aí tá aí. leilalima.com ou missionária Leila Lima, amém? Tá? Deus abençoe aí, até a semana que vem, se assim Deus permitir. Fica com Deus aí, beijo.